Olá, tudo bem? Boa noite. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar mais uma semana conversando e podendo aprender um pouco a respeito da Palavra de Deus com cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe. Essa semana nós vamos estar aprendendo a 4ª lição do livro, da revista, né? Que tem por tema o Cristo Cósmico. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de falar contigo e poder aqui, junto com os irmãos, aprender um pouco, falar um pouco sobre este tema tão relevante. Em nome de Jesus, guia, ó Deus, tudo que viermos falar aqui, que seja feito conforme a tua vontade. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o Cristo Cósmico. Você já perguntou alguma vez, já se perguntou alguma vez sobre a palavra cosmos? Porque quando a gente fala cosmos, cósmico, a gente fica meio que assim, né? Soa meio que preconceituoso por conta da palavra. Esse cosmos vem de esoteria, né? Isso é um preconceito nosso. Coisas muito astronômicas, né? Coisas desse tipo. E aí eu fui procurar uma definição. Dentre tantas, veio essas que eu achei um pouco mais resumidas e um pouco mais entendíveis, se existe essa palavra. Definição de cosmos, ou cósmico, é definido como algo belo, harmônico, organizado, ordenado. Ou seja, o cosmos é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas, as menorzinhas que você possa imaginar, partícula existente na face da Terra, isso faz parte, está definido dentro do cosmos. O cosmos também foi definido por um astrônomo chamado Carl Sagan, que define o termo como sendo tudo aquilo que foi, tudo o que é e tudo o que será. Interessante, né? Logo, traz pra gente um pensamento de que o Cristo cósmico é o bem ordenado, o Cristo que ordena tudo muito bem, o Cristo que faz tudo muito bem feito, bem planejado, bem orquestrado, as coisas se completam, se encaixam, elas têm harmonia entre si. E isso é o proposto dessa lição de hoje. E aí, quando a gente começa a pensar sobre esse Cristo cósmico, a gente pensa também que é o Cristo que ordena todas as nossas escolhas, né? Tudo que se é proposto nos nossos dias de hoje e tudo que nos rodeia, é Cristo quem ordena, quem coordena tudo isso, né? As nossas relações com Ele, as nossas relações com o próximo, as nossas relações com a natureza. Cristo, quando Ele vem para as nossas vidas, quando Ele vem nas nossas vidas, Ele transforma e Ele começa de dentro para fora. Assim como temos o exemplo de Paulo, que no início da sua caminhada, Paulo era uma pessoa, quando Cristo o chamou, quando Cristo encontrou com Paulo, Paulo foi uma outra pessoa, se transformou em uma outra pessoa. E é muito bem dito no texto básico, em Efésios de 1:3, que fala assim. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia em casa. Efésios 1:3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça, vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós que somos santos, essa carta ela foi escrita para o pessoal da região ali de Éfeso. E aí, para as igrejas dali daquela região. E aí vem a nós com esse soar da palavra santo, como bem diz aqui, aos santos que vivem em Éfeso. Lá em Éfeso e aqui agora, nós que somos chamados santos, separados, na verdade, nós fomos chamados a ter esse momento de entender o que o Cristo, que ordena todo o universo, quer fazer com as nossas vidas. Ele quer organizar. Quando nós temos um encontro com Cristo, essa lição nos traz essa ideia. O Cristo que quer organizar, ordenar todas as coisas, harmonizar as nossas relações. E assim nós ficamos, somos transformados, não é verdade? De glória em glória. Porque esse Cristo é muito maior do que simplesmente levantarmos as nossas mãos. Esse Cristo veio governar o universo. Ele é muito mais que um salvador de pessoas perdidas. Ele é salvador de todas as coisas, do todo. Ou seja, todos nós somos convocados a sermos transformados por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, obedecendo essa harmonização que Ele tem proposto para cada um de nós. Fazermos diferente. Sermos diferentes a partir do momento que encontramos com Ele. Essa revista trata desse Cristo cósmico em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre o Cristo, autor e sustentador da criação. Quando não tinha nada na face da Terra, Deus já existia, certo? Lá em 1 João 3, ele vai falar, nós vamos ter essa certeza, essa convicção dessa fala. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus estava lá, já existia, quando ainda era tudo escuro. E aí, ele teve um plano. E esse plano ele começou a pôr em prática. Começou. Aí fez o sol, a lua, as estrelas, fez a terra, fez os mares, os animais aquáticos, as aves dos céus, os animais terrestres. E aí fez tudo isso perfeito. Árvores frutíferas para que pudesse ter alimentos. Olha que coisa maravilhosa. E aí fez o homem. E aí fez a mulher. E de repente, dessa relação, entrou o pecado. O homem tinha todo um projeto para simplesmente auxiliar o Senhor. E o que ele fez? Deu voz à desobediência. Cristo falou, você pode comer tudo dessa árvore, dessas árvores, mas aquela ali do conhecimento do bem e do mal, não faça isso. E aí, foi isso que foi feito. Foi exatamente o contrário. E o pecado entrou por aí, quebrando o relacionamento entre Deus e o homem. Porque quando Cristo chama por ele, chama por Adão, cadê você? Ele diz logo para Deus, Senhor, eu fiquei com vergonha, porque eu vi que eu estava nu, aí eu fiquei com vergonha. Cristo, o que você fez? Aí ele começa o quê? Aí já começa o desespero. O nosso relacionamento foi quebrado através disso. Aí começa o quebrantar de relacionamento. Cristo era a pessoa, Deus era a pessoa que andava com Adão naquele lugar maravilhoso. Naquele início, naquele projeto, naquele protótipo
de um mundo maravilhoso. E aí, por conta dessa desobediência, o relacionamento de intimidade, de amizade foi quebrado. Depois, em Gênesis 3, vem decorrendo nos textos, quando você é perguntado o que você fez, ele fala, foi a mulher que tu me deste. Ela logo joga a culpa para a serpente. Não, foi a serpente, Senhor. Ou seja, eles começam agora uma quebra de relacionamento interpessoal. Eu e o meu próximo. Eles começam agora um a acusar o outro. O que Cristo criou com tanta perfeição para que fosse uma auxiliadora, agora ela é meio que uma rival. Nós levamos isso, trazemos isso até hoje para os nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente quer, Deus nos dá pessoas para nos ajudar e a gente, por questões nossas de medo ou de achismos de alguma coisa, a gente quebra esse relacionamento com o nosso próximo e aí alguém que poderia ser ajudador vira o nosso rival. Quando eles são expulsos do Éden, a primeira coisa que Deus fala, uma das coisas que Deus fala também é a respeito de agora você vai ter que trabalhar, porque antes você não trabalhava não, você tinha tudo aí em mãos, estava com fome, ia lá na árvore e comia, estava com sede, ia lá nos rios limpos, maravilhosos e bebia água. Agora você vai ter que trabalhar para conseguir se manter nesse mundão. E isso vem até hoje. Ou seja, os nossos relacionamentos todos foram quebrados por conta do pecado, por conta dessa maldição que entrou nessa atitude impensada, né? E aí o mundo, essa dimensão cósmica que a gente vem falando, o bom mundo de Deus, sofreu uma desordem. Tudo aquilo que era ótimo e maravilhoso foi desestruturado, desorganizado. Não é o mundo ideal de Deus para nós. Não era o que Ele, nosso Deus, queria para nós. A natureza, por conta dessa desorganização, ela nasce frutos que são benéficos, mas no meio dela também nascem ervas daninhas. O vento também é maravilhoso, né? Essa brisazinha, nós que moramos perto do mar aqui, temos sempre somos privilegiados com esse vento maravilhoso que vem, né? Mas existem também os furacões e os terremotos, que destrói tanta coisa, tantos lugares sendo devastados por conta dessa desorganização, desse desajuste da natureza, por conta deste pecado que entrou lá no comecinho da nossa história. Tudo saiu da organização de Deus. Deus tinha algo maravilhoso para todos nós. E o pecado conseguiu desorganizar, desestruturar tudo isso. Não é verdade? Foi por aí que começou. O Cristo, autor e sustentador da criação. Ele vem com todo esse plano e projeto e lindo que ele tinha, começa a se desfazer por conta do pecado. Continuando aqui, nosso segundo ponto, ele vai falar sobre o novo mundo de Deus. O autor nos propõe nesse subtítulo, nesse segundo subtítulo, nos leva a refletir sobre a criação de um novo mundo. Embora Paulo sustentasse muito bem essa narrativa, essa ideia e essa fala, João, em sua visão, também recebeu essa afirmação. Vem dizendo assim em João: e o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa palavra se encontra em Apocalipse 21, 5. Glória a Deus, né? É uma bênção. O Pai, o Criador, está nos prometendo um novo mundo. Ele está nos prometendo que tudo será transformado, reformulado, reharmonizado.
É uma bênção, gente. Agora vem o novo mundo de Deus, o que está sendo criado por Cristo Jesus. Cristo vem com a proposta de nos ensinar a sermos melhores em nossas relações e para que tudo venha a ser harmônico novamente. Em Apocalipse, o livro das Revelações também nos traz um pouco dessas afirmações. Ele nos dá, lá no final, nos traz a ideia do Éden novamente. Vai nos trazer essa proposta do Éden, com este novo céu e nova terra. Na confirmação lá em Apocalipse, Apocalipse é o livro das revelações, né? Vem assim as comparações. Se você pegar lá em Gênesis e Apocalipse, você vai ver. Gênesis fala sobre a expulsão do homem. Em Apocalipse, a readmissão desse homem, trazendo ele de novo. Em Gênesis fala sobre a morte que passou a existir. Em Apocalipse, a morte não existirá mais. Em Gênesis vem a maldição da terra. Em Apocalipse, a terra não será mais amaldiçoada. Eita promessa! Então, tudo que foi perdido com a queda do homem, tudo de ruim que veio acontecendo depois da queda do homem, do pecado que entrou, a consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. O novo mundo vai trazer tudo novo, tudo reformulado, tudo bem muito ajustado novamente. Vai trazer para nós de novo a natureza com todos os benefícios que ela tem. A água, ele fala do alimento, a saúde e as perfeitas provisões que Deus tem. Agora é porque as primeiras coisas são passadas, ou seja, esse mundo que nós vivemos, tudo isso agora, isso já é passado. Deus em Cristo está nos trazendo a nova proposta. Ele está refazendo o mundo. Isso é lindo. Isso é uma grande bênção para todos nós. Agora nós vamos passar para o ponto 3, que já estamos caminhando para o final da nossa lição. O ponto 3 agora, nós vamos tratar sobre qual é o nosso lugar neste novo mundo. Ele faz essa pergunta para mim e para você. Qual é o nosso lugar neste novo mundo? Nesse ponto, o autor vem falar do papel de cada um de nós quanto igreja. Em Efésios 1, de 21 a 22, nos fala sobre o poder que Deus nos dá em seu nome para falar de Cristo. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo do 21 e 22. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, aqui, ele vem nos falando sobre o poder que Deus nos dá para falarmos de Cristo, a autoridade que temos para falar de Cristo e pisarmos a cabeça da serpente, né, que é o sinônimo do mal, do ruim que aconteceu, falando sobre a igreja. E aí ele nos diz que igreja não é apenas o lugar onde nós vamos, não é apenas um prédio. Igreja é mais do que levantar as mãos, é mais do que cantar louvores, é mais do que fazermos lindas programações especiais para a igreja. Ser igreja é amar o outro. Nos traz essa ideia de que ser igreja é olhar o outro com os olhos de Cristo. É olhar para o outro e entender que o outro, ele não é o meu inimigo. Ele não veio para competir comigo. Ele veio para somar comigo. Ele veio para ser o meu auxiliador. É olhar para o outro
e ter a identidade de Cristo. Termos essa identificação de que um olhar de compaixão é mostrar o nosso amor muito maior que em palavras, mostrar o nosso amor nas nossas ações. Ele vem, nesse pedaço, ele vem falando conosco, nos fazendo esse alerta, nos fazendo esse abrir os olhos, né? Que igreja é muito mais do que simplesmente o que denominamos igreja. Igreja somos eu e você, vivendo o verdadeiro cristianismo, falando com a autoridade de Jesus. Militaremos por Cristo, com a sua autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, vencendo o mal, arrancando das mãos de Satanás o povo que está perdido. E nós reinaremos triunfantes em um reinado que não terá mais divisão do eu contra você, dos judeus contra os gentios, como vem falando na carta. Seremos um povo governado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cristo vem com essa proposta de nos unirmos por algo maior, que as nossas relações comecem a ser reformuladas, reestruturadas em Cristo Jesus, que elas sejam transformadas desde o momento em que Cristo nos tocou. Precisamos ser relevantes naquilo que fazemos, falamos, pregamos. Precisamos ser militantes em falar para as pessoas que Cristo transforma com as nossas atitudes. No final da lição, ele vem nos dando a ideia do agir, pro agir e pensar. Ele vem falando para a gente analisar como é que poderemos fazer, né? E o que poderemos começar a enxergar. É assim, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem, que já é frágil. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor. Ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer é que nós venhamos a estar todos os dias nos autoavaliando, né? O que o pecado tem destruído em nós, o que o pecado tem feito, quais as brechas temos deixado e que tem entrado no nosso meio e desfeito aquilo que o Senhor, que Jesus Cristo, em sua autoridade, tem nos dado para podermos nos reformularmos novamente e assim caminharmos com Cristo e vivermos o novo céu e a nova terra. E lá seremos triunfantes com Ele. Cristo está preparando um novo lugar, esse novo lugar cósmico, né? Esse novo lugar ordenado, bem ordenado. Cristo está preparando um mundo novo, não apenas um quartinho separado. Que Deus nos abençoe e que Ele possa ter falado com você de alguma forma. Vamos orar agora e assim nós encerramos a nossa lição de hoje. E aquilo que ficar faltando, que Cristo vem estar falando conosco durante toda essa semana e muito mais à frente. Até porque temos bastante tempo com essa quarentena, né? Ela foi adiada por mais alguns dias, então nós temos esse momento para voltarmos a analisar a nossa vida perante Cristo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui.
que o Senhor venha estar reformando a nossa mente para que possamos ser verdadeiros cristãos, para que tenhamos a Tua identificação em nós, para que tenhamos autoridade em Teu nome, para falarmos de Ti, mas para que sejamos igreja, sejamos alguém que ouve a Tua voz e vive, tem identidade, Senhor, contigo, de viver aquilo que o Senhor vem nos propondo. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Se temos deixado brechas, ó Deus, que o Senhor venha nos mostrar e nos ajudar a fechar as brechas que o pecado tem tentado entrar e destruir as nossas relações. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós. É o que nós oramos e te agradecemos, não porque merecemos, mas porque cremos que o Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. E de Ti, Senhor, dependemos. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Tenhamos um ótimo restante de semana.